Shalom, meus queridos irmãos e aldins, que o Altíssimo, Yau, Yud, Re, Vav, Re, esteja em sua casa, em sua família, com você aí no seu lar, meu irmão, te abençoando, te guardando a todo momento. Para os irmãos que não são ialdins, a gente coloca os nomes verdadeiros que vocês talvez não conheçam. Quando a gente fala Yud, Re, Vav, Re, a sua pronúncia é Yau, você aí no sistema, fora, no sistema religioso, conhece como Deus. Só que Deus não é o nome do Criador, para que você possa ter uma noção daquilo que estamos falando aqui, através da mensagem. Por quê? Porque às vezes pode confundir a sua cabeça, né? Deus é a quarta declinação do nome de Zeus, que é uma entidade da mitologia grega. Então nós não pronunciamos esse nome apenas quando estamos fazendo algum estudo para mostrar que essa titularidade não é o nome do Criador. O nome do Criador é no hebraico antigo, bem antigo, né? Que é Yud, Re, Vav, Re. A sua transliteração é YHWH e a sua pronúncia no mundo inteiro é Yau. Então, quando você ouvir eu falar a palavra Yau nessa pronúncia, saiba que eu estou tratando do nosso Criador de todas as coisas, ok? Eu vou começar essa mensagem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24 e 25. Vai abordar o seguinte, que o Altíssimo, o Criador, ele não habita nos templos feitos por mãos humanas. O Criador, ele não fica preso aos costumes humanos. O Criador, ele não fica refém da vontade alheia, da vontade dos homens. O Criador, ele não é limitado entre quatro paredes. Então vamos ler, se você tiver a sua escrita, é bom que você possa acompanhar, para que você possa entender o que está sendo aqui falado, ok? Então vamos lá. E diz assim no versículo 24: o Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Criador dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. No versículo 25 diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Para você, meu irmão, que ainda está dentro de uma denominação, aqui fica bem claro que o Criador que fez os céus e a terra, o verdadeiro, o Yud, Re, Vav, Re, sua pronúncia Yau, que você conhece como Deus, infelizmente, está preso ao sistema babilônico e essa pronúncia paganizada. Você vive num decreto de lei de Moisés, frequentando os templos, porque o Criador, ele não habita mais nesses templos. E aqui fica muito bem esclarecido que essas quatro paredes feitas pela mão humana não limita o poder do Criador, pois muitos fazem as casinhas que chamam de igreja para poder dizer que ali está o Criador, que ali está o poder do Criador. Mas isso não é verdade. Ali apenas está a vontade do ser humano para poder manter você, meu irmão e minha irmã, aprisionado num sistema de ideias que eles mesmos criaram para poder colocar sobre a sua vida e manter você em cativeiro. A Escritura ela é bem clara aqui em Atos, quando diz que o Criador fez tudo.
O Criador lhe cobrou alguma coisa quando ele estava fazendo a sua criação? Qual foi o preço que o Criador lhe cobrou para construir tudo que você hoje tem para usufruir durante a sua vida terrena? Qual foi o preço que o Criador lhe cobrou? A gente não tem, o Criador fez tudo de graça. A gente não vê isso aqui. O Criador, ele edificou tudo de graça para você e para mim. E ainda, no decorrer da história, ele envia o Filho, provando o grande amor que ele tem para com os seus. E o filho de Ial, que seu nome é Yud-He Vav-Shin-Ai, sua pronúncia é Yalcha, e você aí no sistema religioso conhece como Jesus, achando que está seguindo o Salvador com esse nome criado por Roma, não é Jesus, meu irmão, é Yalcha. É um nome hebraico, ele veio na descendência dos hebreus para poder trazer a salvação do Criador para os seus irmãos. E muito se confunde quando diz que é para todos. Não é para todos, nem todos aceitaram o Salvador, mas para todos aqueles que acreditaram e acreditam no sacrifício que ele fez lá no madeiro. Então, esse grupo, ele veio e levou sobre si os pecados de muitos lá naquele madeiro, assumindo essa responsabilidade. Então, a Escritura aqui, em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, é bem claro que o Criador não habita nesses templos religiosos criados pelas mãos dos homens, os quais faz esses templos para poder manter você em cativeiro, né? E com isso, eles adoecem o seu espírito, eles confundem o seu espírito. Em vez de você buscar as verdades do Criador, você procura buscar suas próprias vontades e verdades que está na mente do ser humano. Se a gente passar a ler 1 João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você amar as coisas do mundo como se fossem essenciais para a sua vida, o Pai não vai estar em você. Porque tem uma passagem que diz assim: todo aquele que ama o mundo se constitui inimigo do Criador. Então, nós temos que decidir se a gente ama o Criador ou se a gente ama a vontade do mundo, ou se a gente ama a vontade do mundo. Eu vou pegar aqui a continuação de 1 João, do capítulo 2, do versículo 15 até o 17, para que os irmãos possam entender. Diz assim, desde o versículo 15 que eu já li: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Yahweh permanece para sempre. Então nós é que decidimos se vamos fazer a vontade de Yahweh ou se vamos fazer a nossa vontade, a vontade da carne, a vontade do mundo, aquilo que o mundo nos proporciona para que a gente siga. Então a Escritura ela é bem clara.
Nós devemos fazer a vontade de Yahweh para que o nosso espírito seja curado. Pois as pessoas estão com seus espíritos doentes, onde estão mergulhados na idolatria, na confusão do mundo, nas suas próprias vontades e nos seus próprios interesses. Então, quando se faz isso, se afasta do Criador, porque você está colocando em primeiro lugar a sua vontade, não a vontade do Criador Yahweh. Então, meus amigos, quanto vale a sua fé? Qual é o preço da sua fé? Nós falamos emuná, mas você que está nos ouvindo, você conhece como fé. Quanto é que vale a sua fé? Um carro novo? Uma mansão? Um navio de luxo? Um avião? Uma boa conta no banco? Um milagre de cura? E assim sucessivamente. Qual é o preço da sua fé? Porque muitas das vezes você está dentro de um templo desse, feito pelo homem, à procura de algo desses aqui que eu citei. Você pode até não gostar daquilo que está ouvindo, mas eu não estou aqui para lhe agradar, eu estou aqui para lhe orientar. Que todas essas coisas vai distanciar você do Criador, quando você se coloca na posição de ganancioso. Quando você aprende de alguém a ser ganancioso, avarento, soberbo, a colocar em prática a sua própria vontade e não a vontade do Criador. Então isso parece que tem um preço para você. Se você não tiver um carro novo, acabou-se o mundo. Se você não tiver uma mansão, acabou-se o mundo. Eu estou falando mundo no sentido de viver terrenamente. Se você não tiver um navio, se você não tiver um avião, para você parece que existir não tem sentido. Irmãos, o Criador não trabalha dessa maneira. O Criador trabalha de acordo com o que nós merecemos. O Criador vê as nossas necessidades e nos dá aquilo que nós necessitamos a cada dia. Muitos que estão nos ouvindo podem dizer assim, mas eu não posso ter uma casa, ter um carro, ter um avião, um prédio, uma conta. Pode sim. Você só não pode ser ganancioso, porque tira você da corrida para o reino do Criador. Você não pode ser avarento, tira você da corrida do reino do Criador. Você não pode ser soberbo na vida que você tem, porque isso distancia você ou qualquer um do reino do Criador. Então, qual é o preço da sua fé? Qual é o preço da sua emuná? Qual é o preço? Será que vale a pena você perder o reino e ganhar o mundo? A Escritura diz assim, que não adianta ganhar o mundo e perder a sua vida. Então a gente tem que andar com os pés firmes, para que a gente possa estar cotado como aprovados nessa faculdade que Yahweh nos colocou aqui terrenamente. Então precisamos entender essa mensagem. Quando você corre para dentro de um templo religioso, de uma ideia humana, você quer viver pelos decretos da lei. Assim vivia os israelitas no passado. Eles viviam pela lei de Moisés, que nós e Aldins conhecemos como Marcha, mas você que está nos assistindo conhece como Moisés.
Então, eles viviam pela lei. Mas a Escritura diz que agora a gente foi transportado da lei para a benevolência, que é a graça do Salvador. Como é que você quer viver ainda pela lei? Se agora a própria Escritura diz que você, meu irmão e minha irmã, é o templo. Em outras traduções diz assim, você é o tabernáculo que habita o Ruach Kadosh de Yahweh. O Ruach Kadosh, para você que não conhece essa expressão, significa Espírito Santo, na maneira que você já escutou, aonde você passou dentro de uma denominação. Espírito Santo, nós e Aldins chamamos de Ruach Kadosh, para que você possa entender melhor. Então faça a vontade de Yahweh, não faça a sua vontade, não faça a vontade dos homens. Eu quero ler para encerrar esse pequeno entendimento, não vou nem chamar de estudo, mas de entendimento, eu vou ler Apocalipse 18:4. Devido a essa confusão babilônica que essas religiões fizeram, que esse grupo de denominações fizeram, bagunçar a mente das pessoas, adoeceram espiritualmente essas pessoas, as colocando dentro de um segmento da ganância, da avareza, aonde suas vontades ali se colocam em primeiro plano e não a vontade do Criador. Mas olha só o que aqui em Apocalipse 18, versículo 4 está dizendo. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. No 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Versículo 4, que eu quis abordar aqui agora e falei para vocês. Eu fiz questão de ler desde o versículo 1. Mas olha no 4 o que aqui vai dizer. Esse grito de alerta que o próprio Criador, através do mensageiro, passa para todos nós. E eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos vossos pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Olha o grito de alerta que o mensageiro dá aqui, para que você saia dessa Babilônia, para que você se cure espiritualmente saindo. Você só vai ter entendimento das coisas do Criador quando você se afasta dessa Babilônia. Aprenda isso. A Escritura diz, o próprio Criador afirmando, meu povo perece por falta de conhecimento. Você não procura o conhecimento, então você vive perecendo, você vive escravo da ideia e mentalidade do homem. O próprio Salvador disse assim, examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Você examina as Escrituras? Você abre esse livro Bíblia, aonde contém fragmento das Escrituras, você abre ele. Você mergulha em páginas para poder tentar identificar se aquilo que o homem está te falando é verdadeiro? Ou você apenas ouve, fecha sua Bíblia, onde contém as Escrituras? Aqui contém, aqui não é as Escrituras Sagradas, aqui contém as Escrituras Sagradas, que são os fragmentos dos papilos e pergaminhos que estão aqui dentro.
Aqui é uma Bíblia feita pela mão humana, pela ideia humana, onde aqui tem muitos fermentos, mas também aqui tem os fragmentos da palavra do Criador, onde a gente pode examinar, ter conhecimento, se libertar do cativeiro mental e espiritual criado pelos homens. Então, fica essa mensagem para os irmãos Ialdins. Ialdins quer dizer povo de Ial, porque o povo de Ial segue Ial. O povo de Ial tem o seu nome. É a mesma coisa quando a gente diz assim, Ial Shalom, você conhece como Jerusalém. Ial Shalom significa, Ial é paz. Disseram para você que Jerusalém é a cidade santa. Não, não é assim. A cidade que foi escolhida para ter o nome do Criador se chama Ial Shalom. Ial é paz. Porque tudo que foi escrito no Antigo Testamento são sombras para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele é baseado nos fatores espirituais. Então nós iremos fazer parte da Ial Shalom celestial. E eu convido a você, meu irmão e minha irmã, pesquise, ainda dá tempo. Estamos em um ano profético, um ano Shemitah. Estamos no mês profético, mês de Nissan, mas o verdadeiro nome é Abib. E agora estamos aguardando o grande evento que as Escrituras têm nos mostrado, que você conhece como arrebatamento. É o grande resgate dos filhos de Ial, aqueles que ganharam o nome de eleitos, 144 mil, os escolhidos. Então, fique atento, porque esse evento pode estar acontecendo bem na sua época, bem na época da sua existência. O tempo é curto, mas é você que decide. Shalom de Yahshua, meus queridos irmãos, e eu deixo um abraço forte e a paz de Yahshua também para os irmãos da Laodiceia. A Laodiceia é o sistema religioso e a Filadélfia são os Ialdins da Filadélfia Viva, que tem ganhado esse conhecimento de Ial, de Yahshua, os quais nós passamos para vocês como o Evangelho da Justiça. Esse Evangelho, ele já está sendo pregado, levado a todas as nações, para que o mundo volte a invocar o nome de Ial, Yud-He Vav-He, e o nome de Yahshua, Yud-He Vav-Shinai. Paz de Yahshua, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Abba nos permitir.